Glória a Deus, irmãos. Paz do Senhor Jesus seja sobre cada vida nesse dia abençoado. Irmãos, a palavra de Deus nos fala em Eclesiastes 4:9 que melhor sermos dois do que um. É como um cordão de 3 dobras, muito dificilmente irá arrebentar. Irmãos, quando a palavra de Deus nos diz sobre melhor sermos 2 do que um, o que isso vem ao nosso coração? Está dizendo de uma unção de equipe, de que temos que ser irmãos, um ajudar o outro, onde nós devemos ter uma união em irmãos, para que quando um cair, o outro possa o levantar. Para quando uma pessoa estiver em dificuldade, o outro poder ajudar. Então, quando a palavra de Deus nos diz que melhor sermos 2 do que um, é para que nós possamos ser como esses cordões que a Bíblia fala, né? Um cordão tem uma força, o outro tem outra força, mas quando une todos eles, torna uma força única. Mas pare para pensar, será que nós temos cumprido não só esse, como muitos versículos que a Bíblia diz, de amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, quando diz que devemos fazer tal coisa, viver de uma vida de tal forma? Será que nós temos cumprido essas palavras em nossa vida? Será que nós guardamos no coração as palavras que Deus colocou para a gente guardar e cumprir elas? Quantas vezes nós exigimos tantas coisas de Deus que nós mesmos não cumprimos nada? E quando Deus fala desse versículo, melhor sermos 2 do que um, parece que hoje em dia nós estamos vendo muitas coisas contrárias. Há quantos irmãos que não se conversam, que não falam um com o outro? Há quantas igrejas que uma não vai encontrar com a outra? Aquela guerra de que a minha igreja é certa, é a mais certa que tem, é a mais correta, e a sua não é. A guerra evangelical que nós estamos vivendo, uma guerra espiritual. A gente vê na Bíblia que seria nação contra nação, reino contra reino. Hoje a gente vê irmãos contra irmãos, igreja contra igreja. Às vezes dentro da própria igreja, um irmão contra o outro, é pastor contra ovelhas, ovelhas contra pastor, é um contra o outro. E esse versículo, quando ele diz que melhor sermos 2 do que um, está falando de uma união, um povo ser unido, uma igreja unida. E se pararmos para pensar, estamos vivendo um tempo contrário. Por que muitas igrejas estão vazias? Essa guerra de que eu sou melhor, eu estou mais certo, minha igreja está mais correta. Nós somos o templo do Espírito Santo, onde Deus habita. Portanto, ali é só um encontro de pessoas, mas o que vai te salvar é a vida que você vive diante de Deus. Então, em nome de Jesus, comece a orar pelo próximo. Comece a clamar a Deus sobre essa guerra que estamos vivendo espiritual, onde as igrejas têm deixado de amar umas às outras, onde pessoas têm deixado de amar o outro, ao invés de unirmos para adorar, para orar para aqueles que estão necessitados. Muitas das vezes nós condenamos, julgamos, criticamos. E hoje em dia nós vemos muito isso no meio evangélico. Ao invés de ter uma união entre irmãos, entre pessoas, nós vemos uma guerra espiritual tão grande dentro das igrejas. Pessoas que estão ali, mas o coração está bem distante. Muitas das vezes vai para a igreja por costume, vai para a igreja porque não tem o que fazer, vai para a igreja porque está acostumado a ir mesmo. Portanto, em nome de Jesus, vamos dar as mãos, vamos unir nossa fé, um orar pelos outros, um pedir pelos outros, um clamar pelos outros.
e preocuparmos em entender que quando você faz para alguém, Deus faz para você. Que uma das maiores vitórias que você consegue com Deus é quando você pede a Deus para outras pessoas e Deus também fará por você. Portanto, em nome de Jesus, união, vamos nos amar, vamos sermos unidos para lutar contra o mal e assim seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, irmãos. Um forte abraço.